O tema para a nossa reflexão hoje tem por título O Silêncio e as Palavras. Há algumas coisas que são lindas demais para serem descritas por palavras. É necessário admirá-las em silêncio para apreciá-las em toda a sua plenitude. As grandes falas servem frequentemente para confundir ou doutrinar. Às vezes, o silêncio é mais esclarecedor que um fluxo de palavras. Olhe para uma mãe diante do seu filho no berço. Ele consegue muito bem tudo o que quer sem dizer nenhuma palavra. Na realidade, as palavras devem ser embalagem dos pensamentos. Não adianta fazer longos discursos para expressar os sentimentos do seu coração. Um olhar diz muito mais do que um jorro de palavras. Creio que, em sua grande sabedoria, Deus nos deu apenas uma língua e 2 ouvidos para escutarmos mais e falarmos menos. Se as palavras não são mais bonitas do que o silêncio, então é preferível não dizer nada. É necessário lembrar do provérbio dos filósofos. As verdadeiras palavras não são sempre bonitas, e as palavras bonitas nem sempre são verdadeiras. São necessários apenas 2 anos para que o ser humano aprenda a falar e toda uma vida para que ele aprenda a ficar em silêncio. Ser comedido com as palavras é uma prova de profunda sabedoria. Saber ouvir também. Bom texto, hein? Bacana. A Bíblia diz que todo homem deve sempre estar pronto para ouvir, mas sempre também tardio para falar. É a Bíblia quem diz isso. É a Bíblia que nos ensina isso. E muitas vezes nós queremos nos fazer ouvir falando alto, quando na verdade as pessoas vão nos ouvir quando nós não falamos. Você já deve ter ouvido essa expressão. Claro, virou até um pensamento, um provérbio. As pessoas prestam mais atenção no que você faz do que no que você fala. Há uma frase célebre do Barão de Tararé que eu gosto muito, e essa frase diz assim: o tambor faz muito barulho, mas é vazio. E você deve conhecer pessoas assim, não é mesmo? Pessoas que fazem muito barulho, ou seja, falam, mas são completamente vazias. Vazias até mesmo daquilo que falam. Você deve conhecer pessoas assim. Eu gosto muito de pensamentos. Aliás, eu posto praticamente todos os dias nas minhas páginas do Facebook, e eu tenho lá as minhas páginas, se você quiser pode visitar. Tem lá a página Vanderlei Miranda, tem a página Vanderlei Miranda 22 em algarismos romanos, e temos o perfil 3, Vanderlei Miranda 3. E Vanderlei sempre com V e com I. Entre lá, todos os dias eu posto um pensamento. Eu gosto muito de pensamentos. E às vezes pela manhã eu acordo, tento buscar alguma coisa, leio alguma coisa para extrair um pensamento. De repente me ocorre um pensamento e eu posto aquele pensamento. E há um pensamento que é de São Francisco. Você vai dizer assim, mas pastor Vanderlei, você é pastor evangélico? Você vai citar São Francisco? Claro, por que não? Olha, tem pessoas que são tão ricas na sua forma de viver e de ensinar que nós precisamos aprender com elas. Eu já disse para você que aqui no programa eu não falo de religião, não discuto religião, não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma religião, porque eu descobri que Deus não tem religião. E eu descobri isso de uma forma muito simples e até usando de bom senso. Se Deus tivesse uma religião, de qual religião ele seria? Me diga, sinceramente. Você saberia me dizer de que religião Deus seria? Vamos imaginar que as religiões podem ser definidas no alfabeto. Religião A, B, C, D, E, F. Se Deus fosse da religião A,
O que pensariam então as pessoas da religião B, C, D, E, F, e daí por diante? Ou se ele fosse da F? Por isso é que eu digo que aqui no meu programa eu não estou preocupado com religião. Eu não estou preocupado com qual é a sua religião. O que eu quero, na verdade, é contribuir para que cada dia mais você possa estreitar o seu relacionamento com Deus e possa conhecer mais de Deus e da sua vontade, da vontade de Deus para a sua vida. É isso que eu quero. Que você conheça a Cristo Jesus, o plano e o propósito de Cristo Jesus, o projeto de salvação de Deus para a sua vida. É isso que eu quero. Não quero aqui construir muros. Eu descobri ao longo da minha vida, e aliás, confesso, eu descobri isso um pouco tarde, mas ainda há tempo, né? As religiões, elas só constroem muros, elas não constroem pontes. Por isso, eu não quero aqui falar de religião. Mas voltando lá ao pensamento de São Francisco. Aliás, até ele está inserido aqui um pouco disfarçado do texto que eu li. Diz assim: quando você for falar, cuide para que as suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. E é verdade. É preciso que, na hora de falar, você pense muito. Porque, às vezes, a melhor forma de comunicação é o silêncio. Mas eu não estou falando daquele silêncio briguento, daquele silêncio, sabe, de atritos entre marido e esposa, onde os dois silenciam, ninguém fala com ninguém. Aí começam a se comunicar por bilhetinhos, através dos filhos. Não estou falando desse silêncio, eu estou falando daquele silêncio que muitas vezes é necessário quando as pessoas de fato estão precisando ouvir alguma coisa. E baseado no princípio de que muitas vezes não sempre, as pessoas vão prestar mais atenção nas suas ações do que nas suas palavras, daí é importante pensar também as ações. Porque são as ações que vão falar, são elas que vão marcar, são elas que vão deixar lá, impregnadas no coração daquela pessoa que está acompanhando a sua vida, que está assistindo de camarote a sua vida. São essas ações que vão deixar registradas lá, impressas lá, o melhor ou o pior de você. Assim, para a minha vida também. No dia a dia, e não só para as pessoas de um modo geral, para a minha própria casa. Que espelho eu sou para a minha família, para os meus filhos, para os meus irmãos? Que espelho eu sou? Quando eu digo espelho, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, não é verdade? O espelho é quando você se olha e vê a você mesmo nele, vê a sua imagem refletida nele. E quando alguém é o espelho para alguém, esse alguém precisa que quando alguém olhar para ele, possa ver refletida nele a própria imagem dele que olha. Agora, que imagem é essa? É uma imagem boa de se ver ou não? Na nossa vida, no nosso dia a dia, o que conta é o que fazemos. Mas mais do que o que fazemos, é o de como fazemos. É isso que conta de fato. Por isso é muito importante que durante a nossa caminhada nessa terra, nesse privilégio que Deus nos deu de existirmos nesse tempo da história, que possamos escrever uma bela história com os nossos atos, com as nossas ações. Que ao partirmos desta terra, quando o Senhor achar por bem nos recolher, que nós possamos deixar um belo livro escrito. Um livro sem páginas a serem folheadas, mas um livro de lembranças, onde as pessoas, todas as vezes que se lembrar de você, elas haverão de se lembrar com muita saudade no coração. Saudade da pessoa que você era, saudade do exemplo que você deixou. Muitas pessoas estão muito preocupadas em deixar grandes heranças, grandes fortunas. Passam uma vida toda trabalhando, se matando para deixar para os filhos
bens nessa terra. Isso é importante, claro. Se você pode fazer isso, faça. Se você tem conquistado isso, parabéns para você. Mas a maior herança que eu creio que um pai, uma mãe pode deixar para um filho ou para os filhos é o exemplo de vida que eles foram para esses filhos. Por quê? Porque a sua semente está perpetuada na sua geração presente e nas suas gerações futuras. E muito do que a sua geração presente é, e muito do que a sua ou as suas gerações futuras ainda virão a ser, serão o resultado dos atos e dos feitos do seu tempo, nesse tempo que você vive. Daí a importância de sempre buscar de Deus a sabedoria no falar, no agir, no abrir da sua boca. E se você chegar à conclusão de que, de fato, essa verdade bíblica pode ser aplicada à sua vida, aplique essa verdade. Seja sempre pronto para ouvir, mas tardio para falar. Olha, é muito provável que uma pessoa que ouve mais tende a ganhar mais. Uma pessoa que fala mais tende a ganhar menos. Porque muitas vezes a Bíblia fala isso. Você fica enredado pelas palavras da sua boca. E enredado quer dizer, você fica preso pelas palavras da sua boca. Às vezes é preciso. Às vezes você recebe uma palavra dura, uma palavra de provocação, e você guarda, você recebe, você esponja essa palavra, não revida, não ataca, não agride. E às vezes essa atitude faz com que a pessoa que de repente se dirigiu a você, falou mal de você, ouviu falar alguma coisa até sem saber se era verdade ou não, reproduziu essa mentira. E quando ela se encontra com você e você restaura a verdade dos fatos, ela às vezes se vê envergonhada por ter saído por aí falando coisas que não eram verdade a respeito da sua vida. E como é que você reage diante de uma injustiça dessa? Agredindo, falando mal da outra pessoa? Não. Como Jesus. Quando Jesus foi caluniado, ele se calou. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Perante os seus tosqueadores, a Bíblia diz, ele não abriu a sua boca. Esse tosquear aqui, você pode também, numa linguagem figurada, entender que é como se estivesse realmente descascando, sabe? Inverdades a respeito de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. E tem momentos realmente que não vale a pena abrir a boca. O melhor é deixar que o tempo fale por você e que as suas ações, de fato, consiga arrebanhar um bom número de testemunhas que vão fazer a sua defesa. Sempre pronto para ouvir, mas tardio para falar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez, obrigado por este tempo precioso, obrigado por essa palavra de reflexão e obrigado por mais uma vez nos trazer o ensino através dessa história que refletimos sobre ela no programa de hoje. Que o Senhor, meu Deus, continue nos abençoando e continue nos dando sabedoria do céu. Continue nos ensinando, meu Deus, a abrirmos mais os ouvidos e a fecharmos mais a nossa boca. Nos ajude, Senhor, nos dê essa sabedoria. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por mais este programa. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero te rever no nosso próximo encontro. Mais uma vez lembrando que sem Jesus não dá para ser feliz.